Oi, Fê! Bom dia, bonita! Bom dia, como você está? Shalom, Cleonice! Quanto tempo, dona bonita! Você tá bem? E Fernanda, gostou da aula ontem? O grupo tá bombando, né? Os dois, né? Os dois grupos hoje, desde ontem, então que estão. Shalom, dona Jaque. Vamos lá. Quem puder chamar uma amiga para assistir conosco, por favor, vamos clicar, vamos enviar para um conhecido, uma conhecida. Eu também não li tudo ainda no grupo não, Fernanda. Na verdade, eu nem entrei no nosso grupo ainda, né? Tem muita mensagem. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá tranquilo? Shalom, dona Rose. Vocês estão ouvindo a música? Eu aumentei agora. 9:05, né? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar, quem puder abrir a palavra no livro de Deuteronômio. Obrigada, Cleonice. Encaminha aí, gente, quem puder, por favor. Vocês estão bem? Alguma pergunta? Cliquem aqui. Shalom, dona Thaisa, como é que você tá? Marido tá bem? Você está bem? Digita aí pra mim, Thaisa, uma atividade que você fez por você. Que bom, graças ao Eterno. Vamos lá, quem puder, por favor. Vamos lá, são 9:06, né? Vamos começar. Aleluia, Paizinho. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, mais um dia, conforme a Tua vontade, porque a palavra nos garante no livro de Tiago, que aquilo que fazemos, aquilo que não fazemos, todos os nossos dias, são para a Tua glória, são para a Tua honra, são para o Teu mover. Então, que o Senhor possa se manifestar na nossa vida. Que o Senhor possa agir falando conosco hoje, nos dando direção, nos dando estratégia para que a Tua vontade permaneça. Que a Ruach HaKodesh esteja direcionando esse ensino. Que Yeshua HaMashiach esteja nos guiando em cada dia para que a vontade do Pai seja feita. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom, dona Fernanda. Dona Isa. Shalom, dona Isa. Amém? Vamos lá, Deuteronômio. Nós vamos falar do livro de Deuteronômio. Nós vamos falar do capítulo Deuteronômio 4. Vamos lá. Deuteronômio 4, a partir do verso 1. Shalom, Keka. Deuteronômio 4, a partir do verso 1.
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos. Digita aí para mim, estatutos, juízos, que eu vos ensino para cumprirdes, para que vivais. E entreis e possuís a terra que o Senhor Deus deu a vossos pais. Aqui Moisés está exortando no sentido de orientação. Aqui Moisés está orientando a quem? Ao povo do Eterno. Então, primeira coisa, as orientações são para filhos, não é, Isa? Os filhos são orientados a cumprir estatutos e juízos. O Pai, o Criador, o Eterno, Yahuwah, Iá, Deus, Senhor, Ele vai levantar homens e mulheres para que chame a atenção de seus filhos, para que os seus filhos cumpram os estatutos e os juízos. Por quê? Porque o Pai ama os filhos, e os filhos que cumprem estatutos e juízos, porque foram ensinados por outros filhos, eles vão viver. Aleluia! Então, às vezes, recebemos informação e essas informações trazem algum tipo de conflito no nosso interior. Na verdade, é o Pai falando: eu te amo, Isa. Eu te amo, Rose. Eu te amo, Fernanda. Eu te amo, Inês. Eu te amo, Queca. E por isso que eu levantei uma filha. E essa filha vai estar te ensinando o estatuto, vai estar te ensinando juízo, vai estar te ensinando princípios para que você viva. E não é uma vida apenas na terra. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus aqui está maravilhosa. Não é apenas essa vida da terra, mas é a vida eterna, a vida que eu separei para você antes mesmo da fundação do mundo. Então, quando nós formos corrigidos, e a Contagem do Homer está falando disso, que nós possamos enxergar a beleza da correção, que nós possamos enxergar a grandeza, o equilíbrio, a verdade, a força da revelação que o Eterno traz hoje para nós. Ele levantou Moshe, ele levantou Moisés para o quê? Para orientar os estatutos, para orientar os juízos, para que os filhos obtenham a vida. Aleluia! Amém, Isa? Quando a gente consegue enxergar por essa perspectiva, olha como o nosso Pai é zeloso. Olha como o nosso Pai é cuidadoso. E Ele nos ensina em medidas. Todo dia um pouquinho. Por quê? Porque nós não temos estrutura física para suportar tudo de uma vez. Então todo dia Ele traz uma medida. Todo dia Ele traz uma informação. Todo dia Ele traz um código. Todo dia Ele traz uma chave. Porque nós seremos transformadas de glória em glória, de dia em dia. Aleluia, Rosana, muito bom te ver aqui. Tá chegando aí a presença, que a presença da Aruach HaKodesh invada nossas casas, que a presença da Aruach HaKodesh invada as nossas famílias, que venha destruir todos os altares pagãos, que venha romper todos os altares idólatras, porque nós levantamos e nos conectamos ao único altar, ao trono eterno, Yeshua HaMashiach, aquele que é, aquele que sempre será, aquele que veio e que vai retornar, e quando ele retornar, ele vai buscar o teu povo, e nós estamos aqui disponíveis para ele. Amém? Aleluia! Que coisa linda! Shalom, Fran, shalom, Camila. Vamos lá. Em Deuteronômio, no capítulo 4, primeira coisa que a gente tem que entender: o Senhor levanta pessoas para nos ensinar estatutos e juízos. Primeira coisa. Segunda coisa está no verso 2. Nada acrescentareis à palavra que eu mando, nem diminuireis, para que guardeis os mandamentos que o Senhor, vosso Criador, vos mandou. Então, nós devemos entender o que seguir. O Senhor irá sim, desde o princípio, levantar homens, levantar mulheres que vão nos orientar e nos instruir. E cabe a nós a execução. Cabe a nós a prática. E Yahuwah,
levantou a Moisés. Moisés ensinou e o povo praticou o que está descrito na palavra. Então entenda, vocês não vão praticar a opinião da Inês. A opinião da Inês não muda a vida de ninguém. Vocês não vão praticar a opinião do líder X ou do líder Y. Vocês não vão praticar a ação, o conselho do mentor ou da mentora. O que eu e você devemos ter consciência? O que é consciência? Consciência é o conhecer, é o saber, é o compreender, é o entender que para que eu e você possamos ter uma vida eterna no céu, para que nós possamos ter uma vida na terra, nós devemos manifestar a verdade dele e não a verdade de homens. Então, dentro desse entendimento que a verdade que deve prevalecer na minha e a verdade que deve prevalecer na sua vida é a verdade do Cordeiro Santo de Deus, Yeshua HaMashiach. E quem entendeu aí diz um aleluia para mim, só para eu poder continuar no raciocínio. A verdade que eu e você segue não é verdade humana, não é verdade ideológica, não é verdade filosófica, é a verdade dele contida nas Escrituras, de acordo com Deuteronômio capítulo 4. Verso 3, os vossos olhos virão que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Os ídolos caem quando nós cumprimos estatutos. Eita, Isa, que Deus está falando contigo hoje. Os ídolos, Baal Peor é um ídolo. Os ídolos caem quando eu tenho entendimento dos estatutos, das regras, dos preceitos, dos princípios do Pai. Quando eu começo a obedecer, não por medo, e sim por entendimento. Quando eu começo a me mover, não porque a Inês falou, não porque a Maria falou, não porque X, Y, Z falaram, e sim porque eu chamei e me disponibilizei ao Criador. Falei, eis-me aqui, os ídolos dentro da minha cadeia genética, os ídolos dentro da minha casa, os ídolos dentro do meu comportamento, eles vão começar a ruir, eles vão começar a quebrar. Por quê? Porque onde entra a luz do Cordeiro Santo de Deus, onde entra a luz de Yeshua HaMashiach, as trevas são dissipadas. Aleluia, isso é lindo. Então o que vai acontecer? Eu vou começar a entender. E quando eu começar a entender, os meus olhos, janelas da minha alma vão começar a ver a verdade do Cordeiro, a ver a verdade santa de Yeshua HaMashiach na nossa vida. Aleluia, verso 4. Porém, vós que permanecestes fiéis ao vosso Criador, todos hoje estáis vivos. Para que eu e você possamos viver, é necessário que permaneçamos fiéis. Inês, eu sou fiel a Deus. Fiel ao Criador é aquele que cumpre os seus estatutos. Fiel ao Criador é aquele que cumpre os seus juízos. Fiel ao Criador é aquele que cumpre os seus mandamentos. O Eterno nos ensina. Ele vai levantar homens e mulheres para nos ensinar. E quando nós aprendermos, o nosso relacionamento está diretamente relacionado às práticas que eu resolvo fazer. Amém? Shalom, Ivonildes. Como você tá bonita. Shalom, Josemildes. A Ivonildes e a Josemildes. Shalom, Adriana. Então, dentro desse cenário, dentro deste cenário, o que a gente tem que entender? Inês, eu desejo ser fiel ao Pai. Inês, eu desejo ter uma vida diferente. Começa a praticar o que você aprendeu. Inês, eu só tenho um conhecimento. Eu aprendi que o Senhor é meu pastor e que nada eu sinto falta. Ótimo, viva isso. Pratique isso. Inês, eu aprendi que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita. Ótimo, glória a Deus. Viva isso.
Pratique isso. A fidelidade ao Criador não está relacionada ao que eu digo. A fidelidade ao Criador está relacionada ao que eu pratico. A prática do mandamento, a prática do princípio, a prática do estatuto fará com que o Eterno se manifeste de forma constante e contínua, ou seja, diária, cotidiana na minha vida. Por quê? Porque eu entendi. E por que eu entendi? Eu entendi porque o Pai levantou um filho para que me ensinasse princípios, me ensinasse estatutos. E quando eu recebo a instrução do Filho do Criador, eu vou ser liberta dos ídolos que eu mesma levantava sem conhecimento. Amém? Shalom, Fernanda. Temos 4 Fernandas hoje, né? Shalom, Luci. Como é que você tá? Oi, Marta. Shalom, Dai. Então eu preciso entender que a fidelidade no Senhor está diretamente relacionada ao que eu faço. Quem entendeu, digita aí pra mim. Eu coloco em prática. Você coloca em prática o quê? Você coloca em prática estatutos. Digita, eu coloco em prática. Hoje eu coloco em prática. Hoje eu pratico o que eu aprendi na palavra. Hoje eu pratico, hoje eu executo, hoje eu escolho fazer. Eu escolho manifestar o reino de forma prática, através de uma ação, de uma atitude. Eu coloco em prática, eu coloco em prática. Por que, Inês, que eu coloco em prática? Porque eu escolho ser fiel ao meu Pai. E eu escolho ser fiel porque eu entendi que o meu Pai quer que eu tenha vida. E porque o meu Pai quer que eu tenha vida em Yeshua HaMashiach, Ele vai levantar um Moisés. E esse Moisés vai me ensinar os estatutos e os juízos do meu Criador. E quando eu entender os estatutos e juízos, eu vou começar a praticá-los. E cada prática minha, comportamental, diária e constante, vai manifestar Deus dentro da minha vida, e Deus dentro da minha casa, dentro da minha genética, dentro do meu negócio, dentro da minha organização, dentro do projeto. Onde tem a presença do Criador, não tem treva, porque os ídolos não suportam a presença de Yeshua HaMashiach. Então entenda, é necessário eu praticar a verdade da palavra. É necessário eu viver a verdade da palavra. Verbalizar é importante, viver é primordial. Aleluia! Falar a palavra é lindo, é maravilhoso. Praticar, viver a palavra é primordial para que eu manifeste o reino. E isso está descrito em Deuteronômios, no capítulo 4, tá? Não estou falando a minha opinião, estou falando o que está na palavra. Porém, verso 4, Deuteronômio 4, verso 4. Porém, vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que estáis a possuir. Aqui, o que Moisés está falando ao povo? O Senhor, o Criador, me levantou para ensinar a vocês estatutos e juízos, e eu me coloquei disponível para ensinar. Aprenda estatutos, aprenda juízos, aprenda fundamentos, aprenda mandamentos, aprenda os princípios do Eterno para que você possa entrar na terra prometida. E quando você entrar na terra prometida, você vai manifestar tudo aquilo que o Pai tem para você. É necessário entendimento para que haja rompimento. É necessário entendimento para que haja manifestação de milagre. É necessário entendimento para que haja um relacionamento saudável. Se você não sabe o que fazer, o que fará? Eu sei que parece meio redundante, né? Mas se você não sabe qual a direção, se você não sabe onde é que está errando, se você não sabe qual a ação que tem que tomar, como você vai tomar a ação? Então hoje, nesta quarta-feira, o Senhor levantou a Inês para te ensinar ao quê? Pratique os princípios.
Pratique os princípios descritos na palavra. Pratique os princípios orientados por Yeshua HaMashiach. Tenha a sua casa firmada na rocha que é Yeshua HaMashiach. E é interessante que Jesus fala isso. Existiam duas casas. Que casa? Duas famílias, vamos colocar dessa forma. Existiam dois lares, existiam duas situações. Uma situação foi plantada em areia. Não tinha fundamento, não tinha base. Quando vem o vento, quando vem a manifestação dos elementos, quando vem o vento, o ar, quando vem o fogo, quando vem a terra, o que acontece com essa casa que não tinha fundamento? Ela rui. Essa casa é destruída. Mas vem as ações externas na outra casa, ou seja, adversidades, dificuldades, vento, fogo, chuva, ar, não importa, as adversidades vêm para as duas casas. A casa que tem fundamento e a casa que não tem fundamento. As situações adversas, o fogo, aquela sensação, aquele sentimento de ira, de revolta é fogo. Aqueles pensamentos desordenados, aquela inquietação na mente é ar. Problemas financeiros, a vida que não está rompendo é terra. São os elementos que agem. Esses elementos, eles vêm e sopram nas casas. Casas, famílias, casas, estrutura genética, casas, ambientes. Eles vêm e sopram e se manifestam. A casa que não tem fundamento, ou seja, a casa que não tem princípios do eterno, elas vão ruir. Mas a casa que está fundamentada na rocha, quem é a rocha? É o verbo vivo manifesto. Quem é a rocha? É a palavra do Criador. Essa casa vai vir a situação difícil, mas ela permanece. Ela permanece inabalável. Ela permanece. Quer dizer que ela não foi impactada? Claro que ela foi impactada. Quer dizer que ela não sofreu pressão? Claro que ela sofreu pressão. Quer dizer que a casa que Jesus é base, ela não vai sofrer ataque? É claro que ela vai sofrer ataque. Só que ela sobrevive. Ela vive. Por quê? Ela sobrevive ao ataque e ela vive na glória. Porque os elementos, as ações deste mundo, elas atingem a quem está com alicerce e a quem está sem alicerce. Só que quem está fundamentado na verdade que foi aprendida pelo irmão, que foi ensinada pela irmã, que foi orientada por aqueles que o Senhor escolheu e levantou, essa, diante da adversidade, o comportamento está baseado na fidelidade, ou seja, no relacionamento. Entenda, eu e você vamos passar momentos desafiadores. E se nós, tem uma condicional, e se nós estivermos plantados, aleluia, em Yeshua HaMashiach, nós seremos como o bambu. Já viu um bambu? Como é que ele funciona? Quem já viu aqui um bambu? Shalom, Cris, como é que você tá, minha flor? Sua mãe tá bem? Shalom, Sandra. O que acontece quando nós estamos... O que acontece com o bambu quando vem um vento muito forte? Ele faz assim, ó. Ele vai no vento e ele volta. Acabou o vento, ele voltou para a posição. O que eu quero dizer? Pessoas que estão firmadas em Yeshua HaMashiach, ela até balança. Ela vai como o bambu. Ela chora, ela sofre, ela se decepciona. Mas ela vai e daqui a pouco ela fala, opa, eu estou em Cristo. E em Cristo eu passo pelo vale. Eu passo pelo deserto. Eu passo pela situação de adversidade. Eu passo pela tristeza. Mas a tristeza em Cristo, 2 Coríntios, o que ela faz comigo? Ela me coloca de novo na posição. Então, a situação adversa para aqueles que estão fundamentados na verdade que é Yeshua HaMashiach, ela vai te confrontar, ela vai te doer, ela vai te pressionar, ela vai te apertar, ela vai mudar a sua história. Aleluia! Isso é lindo. Isso é o princípio da sabedoria. Isso é sabedoria, a capacidade que eu tenho de entender que cada situação, por pior que seja, por melhor que seja, cada situação está cooperando para que eu viva, para que eu manifeste o reino, para que eu celebre a vida do Cordeiro em mim.
As situações não me movem, as situações me moldam. Amém? Shalom, Jesse, quanto tempo, aleluia. Quem entendeu, digita aí pra mim, situações me moldam. Situações me moldam, situações me transformam, situações forjam, situações vão tirando de mim todo ranço, toda casca, todo orgulho, toda situação pecaminosa que muitas vezes nós não enxergamos. Então as situações, o vento, os elementares, os elementos, eles vão vir para soprar, para lavar, para queimar tudo aquilo que está em excesso. E isso vai causar dor. Isso vai causar dor. Nós precisamos entender que crescer dói. Nós precisamos compreender que desenvolver dói. A gente está aqui recebendo um ensino, a gente está aqui recebendo uma orientação, seja através de um ensino bíblico como esse, seja através de uma mentoria, ou uma mentoria comportamental, ou uma mentoria espiritual, não importa. Ali a gente está recebendo uma informação, só que antes de receber aquela informação, houve o quê? Houve dedicação, houve empenho, houve estudo, houve preço pago. Então a gente tem que ser maduros para entender. Quer transformação? Eu quero transformação. Vai ter dor. Shalom, irmão Danilo, seja bem-vindo. Vai ter dor. Para crescer dói, para melhorar dói, para transformar dói. E nós temos que aprender a glorificar ao Eterno em meio à adversidade. Porque o Senhor está tirando esse comportamento pecaminoso que eu e você não enxergamos. O Senhor está tirando de nós a ação maligna que foi implantada dentro da nossa casa, que nós achamos que é normal, porque nós aprendemos de forma equivocada. O Senhor está levantando homens e mulheres para ensinar nesse tempo ensinos, estatutos, mandamentos, prodígios, para que os filhos tomem um posicionamento. E esse posicionamento, à luz da palavra, vai confrontar todo o comportamento que nós recebemos de forma errada. E isso vai causar conflito, isso vai causar dor. Entenda, quanto maior a pressão, maior a transformação. Vou repetir, quanto maior a pressão, maior a transformação. E eu e você temos que ter isso muito claro na nossa mente, muito claro. Quem quer pressão aí? Digita, eu aceito a pressão. Ah, Inês, eu quero ter uma vida transformada. Inês, eu quero um casamento restaurado. Inês, eu quero uma vida profissional linda. Inês, eu quero ser usado por Deus. Ah, eu quero. Quer? Amém. Se prepara para a pressão. Quer ser transformado? Vai ser pressionado. Quer mudança de vida? Vai ser pressionado. E entenda, quanto mais rápido você mudar o seu comportamento diante da pressão, menor será o impacto da dor. Todos nós sofreremos pressões. Para que haja a transformação, é necessário a pressão. E quanto maior for a pressão, maior vai ser a transformação. E nem está doendo. Lembra do melhor azeite? A prensa na oliva. Shalom, Dani. A prensa na oliva. A oliva é pressionada. A oliveira ali, ó, a azeitona. Ela é pressionada. Sai o azeite. Sabe a situação de dor, de pressão? É o Senhor tirando de você o melhor. Aleluia, Dai. Aleluia. Aleluia. Nós devemos celebrar quando pressionados. Porque é através da pressão que há a transformação. Para nós aqui, donas de casa, né, mães, esposas, profissionais liberais, empreendedoras, a gente entende bem, né? A gente pega o feijão, né, um exemplozinho bem prático. A gente pega um feijão, coloca de molho, ali bonitinho. Aí lavou o feijão, botou de molho, esperou ali cada uma de acordo com o que acredita ser melhor. Umas esperam 1 hora, outras esperam 2 horas, outras nem botam de molho. Mas enfim, a didática, a dinâmica, cada uma tem. Aí você pega o feijãozinho e coloca na pressão. Ele tá duro, geralmente ele é um pouquinho menor.
Aí você coloca e aquela pressão fica lá, aquela panelinha fazendo barulho, né? A panelinha fazendo barulho, botando o quê? Pressionando o feijão. Depois de algum tempo, né, meia hora, 30 minutos, 40 minutos, depende da região, depende da panela, depende do contexto, do cenário, do ambiente, né? Aí o feijãozinho tá pronto. Ele ficou maiorzinho, ele tá macio agora, ele tá molinho, ele tá nutritivo. Aí você tempera e ele tá saboroso. Quem é o feijãozinho? O feijãozinho sou eu e você. Que o Senhor pegou lá, estava num cantinho, pegando pó, pegando poeira, enganado, né? Decepcionado, sujo. Ele pegou, lavou com as águas do Espírito, lavou com o sangue do Cordeiro e tacou na pressão. Aí ele liga o quê? O fogo, porque o fogo, o elemento fogo, traz a revelação. É o que o Senhor está fazendo aqui, está derramando fogo em nós, revelando a verdade dele em nós. Quando ele revela a verdade dele através do fogo, ele vai fazer o quê? Ele vai nos colocar pressão para que eu e você possamos receber o alinhamento dele. E aí nós ficaremos o quê? Nós ficaremos molinhas, macias, quebrantadas, porque nós vamos começar a entender que a pressão do Pai é para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa transformação. E isso é a manifestação da sabedoria. Isso é uma manifestação da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é quando eu aprendo sem sofrimento. Eu aprendo com o erro do meu irmão, aí eu sou sábia. Eu não precisei enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque. O Senhor falou, vai lá. Tá aqui a palavra diz, vamos lá um exemplo de palavra. A palavra diz, celebrai o Shabat. Eu não vou precisar passar sofrimentos, nem dores para celebrar o Shabat. Eu escolho celebrar porque a palavra está dizendo. E aí quando eu celebro o Shabat, eu vou usufruir de tudo aquilo que traz o cumprimento desse princípio. E isso vale para tudo na nossa vida. Eu falei de Shabat, mas vale para tudo na nossa vida. Isso é sabedoria, eu entendo sem sofrer. Quando eu tenho experiência, eu adquiri conhecimento. E o conhecimento pode vir através do sofrimento. Então você foi lá, enfiou o dedo na tomada, doeu, deu choque, você conheceu. Você não foi sábia. Você adquiriu conhecimento pela experiência. E que experiência foi? Uma experiência traumática, o dedo na tomada. Então que eu e você hoje tenhamos a sabedoria do céu para entender que o Pai vai levantar homens e mulheres para nos ensinar estatutos e juízos para que eu e você vivam uma vida fazendo a escolha sem a dor, fazendo a escolha sábia, onde eu escolho cumprir o princípio não por medo. Eu escolho cumprir o princípio porque a palavra me garante. Não é porque a Inês falou, não é porque o fulano falou, não. É porque a palavra falou. A palavra está dizendo em Deuteronômio 4 que o Senhor vai levantar que o Senhor levantou um homem para ensinar a princípio. Depois vocês leiam Deuteronômio 8, porque em Deuteronômio 8 fala justamente da pressão. Que o Senhor colocará pressão. É o Senhor que permite a situação de adversidade para nos transformar. É o Senhor que permite a situação de prazer para nos moldar. Nós precisamos entender que sob a vida dos filhos, não estou falando de ímpio, não estou falando de descendente de serpente, estou falando de descendência de Sete, estou falando de filhos eleitos, os filhos do Criador. Quem comanda é o Criador. Então a situação de dor ou a situação de alegria, ela vem do Criador para que Ele tire de mim e de você a transformação necessária para que a nossa vida rompa. Está lá em Deuteronômio 8. E quando Ele tirar de nós o melhor, Ele vai se manifestar, Deuteronômio 28. A nossa escolha, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha você. Tudo que eu e você estamos vivendo hoje é fruto das nossas escolhas. Se escolhemos os princípios e os mandamentos, vamos colher bênção. Se escolhemos vontade contaminada e ego, vamos colher maldição. Então não importa
o que o fulano tá dizendo. Não importa o que a Beltrana tá falando. O que importa, Inês? Importa os princípios descritos na palavra do Eterno. Por quê? Porque o Pai me coloca a escolha todos os dias. E quando eu tenho uma atitude sábia, o que é atitude sábia? Eu escolho sem precisar de experiência. Já viu aquelas pessoas, eu sofri muito, mas aprendi. Isso não é ser sábio. Ser sábio é, eu vi o sofrimento na vida do meu irmão. Eu tô vendo a dor do meu irmão. O que o meu irmão fez? O meu irmão fez isso e aquilo. Então não vou por esse caminho, não. Não vou por esse caminho, porque esse caminho traz dor. E aí, quem é mãe de menina, e de menino também, né? É porque eu falo menina porque eu sou mãe de menina. Eu mostro muito pra minha filha. Tá vendo aquele rapaz ali? Tá vendo o que ele tá fazendo com a mãe dele? Se ele tá fazendo isso com a mãe dele, o que ele vai fazer com a namorada, com a esposa? A mesma coisa. Eu tô instruindo a minha filha a olhar o comportamento do outro, não para julgar, e sim para que ela possa escolher o que ela vai viver. Isso é atitude sábia. Olha pro teu chefe e vê o que ele tem de certo e melhora. Vê o que ele tem de errado e não copia. Cala-te. Isso é uma atitude sábia. O sábio, ele enxerga o erro e ele se desvia do caminho. O tolo enxerga o erro e continua no mesmo caminho e sofre a consequência. Então, que eu e você tenhamos hoje o entendimento de quê? De que o estatuto e o juízo do Eterno não é para me punir, é para me salvar. Não é para me punir, é para que eu tenha vida. Não é para me condenar, muito pelo contrário. O estatuto e o juízo do meu Criador, do seu Criador, é para me garantir uma vida em abundância, para garantir que eu chegue na terra prometida e quando eu chegar na terra prometida, eu possa usufruir de tudo aquilo que é meu por direito divino. Porque o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Yeshua HaMashiach, me garante tudo aquilo que é meu. E quando eu tenho esse entendimento, eu escolho de forma sábia a não praticar mais o erro. Eu escolho o caminho da verdade. Então, eu enxerguei o erro, eu condenei o meu irmão? Não. Eu apontei o meu irmão? Não. Eu só enxerguei, opa, isso aqui tá errado. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a trajetória da minha vida. Porque eu vou prestar contas ao Criador de mim. Eu não vou prestar contas do meu irmão. Então entenda, de acordo com Deuteronômio 4, de acordo com Deuteronômio 8, de acordo com Deuteronômio 28, de acordo com o que Yeshua HaMashiach nos falou, depois você procura, né, a parábola das casas. Qual o fundamento que você quer estar? Qual o fundamento que você quer se consolidar? Onde você quer depositar sua confiança? Você quer ter experiências? Isso é louvável, tudo bem. Ou você quer aprender só de observar? Quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu vou romper. Quanto mais rápido eu identificar o problema, mais rápido eu vou sair do problema. Ações que nos prendem, aí a gente precisa entender isso aqui. Sabe o que nos paralisa? Sabe o que nos prende? As feridas, as dores. Então entenda, você vai ser ferido no processo com o Eterno? Vai. Você vai ser decepcionado com as pessoas? Vai. Você vai viver conflitos? Vai. O que vai determinar o mover do Pai? Como você reage a cada situação. Provérbios 15. Tá? Eu tô falando só Bíblia. Tô falando só Bíblia, eu não tô dando opinião de minha em nada. O que diz a palavra em Provérbios 15? A sua reação determina as coisas. Tá lá, Provérbios 15, capítulo 1. O que tá dizendo em Provérbios 14? A mulher sábia edifica. Edificar é construir. Eu vi o erro, eu
tive uma atitude sábia, mudei a trajetória, edifiquei baseado na verdade. Eu não precisei de dor, porque eu fui sábia. Eu edifiquei. Ah não, Inês, eu vi a situação errada e eu fui no caminho. Então você vai adquirir experiência, você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir talvez alguma habilidade e isso vai te gerar dores. Por quê? Porque você viu o erro e pagou o preço. Então todas as vezes que nós temos dores, o que vai determinar a transformação da nossa vida é o tempo de resposta da dor. Inês, o que isso tem a ver com o estatuto? Tudo. Você tá vendo que fofoca é errado. Você vai fazer fofoca, essa ação da fofoca vai trazer uma reação no mundo espiritual. Essa reação do mundo espiritual vai trazer uma consequência na sua vida. Então vamos lá, um exemplozinho prático para ficar bem claro. Foi lá, viu todo mundo fazendo fofoca. Ao invés de se desviar, você também foi pra roda de fofoca e desceu a lenha no irmãozinho lá, na irmãzinha lá. Abriu legalidade no mundo espiritual. Quando você abre legalidade no mundo espiritual, o inimigo vem e te captura. Foi lá. O que aconteceu no trabalho? Abandono. A fofoca gerou abandono. Você começou a ser excluída. Então, a raiz foi a fofoca. A consequência, o abandono. A ferida, rejeição. E aí o que você faz? Você começa a ficar chateada, começa a ficar magoada. Só que o que você tem que fazer para ser transformado quando você não aprende de forma sábia? Identifica o pecado, confessa, renuncia, se arrepende, muda a rota. Quanto mais rápido você identificar a ferida e quanto mais rápido você se refizer devido à ferida, mais rápido você vai governar sua vida, suas emoções e vai viver o reino. Mundo ideal, aprender com o erro do outro. Isso é sábio. Isso é sabedoria. Não aprendi com o erro do outro, vivi a situação adversa. Se refaça o mais rápido possível. Quanto mais rápido eu mudar a minha ação, quanto mais rápido eu mudar o comportamento, mais rápido eu serei transformada e irei manifestar a verdade do meu Pai. Ficou claro, irmãs? Ficou claro, irmãos, né? Que nós temos homens hoje aqui presentes. O ideal é eu aprender com o meu irmão. Esse é o melhor dos mundos. Não aprendi com o meu irmão, eu tenho que me refazer muito rápido. Se eu não me refizer muito rápido, eu vou sofrer. E o sofrimento, né, sofrimento desnecessário. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Aleluia! Por isso, né, me veio aqui uma lembrança, eu acho que está no livro de Provérbios, não me lembro qual capítulo, que diz que a sabedoria está diretamente ligada aos humildes, né? A sabedoria, ela não está com os arrogantes. Por quê? Porque os arrogantes sabem tudo e fazem as escolhas baseadas no que eles acreditam ser certo. E o humilde não está relacionado à pobreza, né? No Brasil as pessoas têm, eles usam eles usam essa expressão. A fulana é tão humilde, ela mora num lugarzinho tão humilde. Não, humildade não é pobreza, não tem nada a ver. Humildade é uma virtude. E ela é uma virtude tão preciosa que o humilde não está relacionado a tom de voz, humilde não está relacionado à posição financeira, humilde não está relacionado a grau de instrução. A humildade é um valor tão precioso que ele se manifesta na adversidade. E a humildade, quem tem a humildade não sabe que tem. Por quê? Porque ele é humilde. A humildade, ela vai se revelar diante da situação difícil. É muito fácil eu falar pro meu irmão, pra minha irmã, que ele é humilde com tudo certo. Porque ela fala baixinho, né? Porque ela é carinhosa. A gente não tem, a gente não consegue medir a profundidade da humildade.
Mas um dos indicativos de humildade é quando você vê o erro do seu irmão e você consegue mudar a sua rota sem levantar uma palavra. Olhou o erro do seu irmão, fala: opa, meu irmão errou nisso. Ô Senhor, tem misericórdia da vida do meu irmão e me ajuda a não cometer o erro dele. Eu não julgo o meu irmão, eu amo o meu irmão. E eu pego o erro dele e excluo da minha vida. Isso é uma característica de humildade. O humilde, ele consegue enxergar com olhos de amor até o pecado do outro. Porque ele sabe quem ele é. Então o irmão dele caiu, ele ora pedindo a Deus misericórdia. E ele ora também por ele, para que ele não caia. Ele não aponta. Quem aponta é orgulhoso. Né? Aí você faz o filtro do seu comportamento aí. Você está apontando as pessoas? Olha lá, fulana caiu. Olha lá, Beltrano mentiu. Olha lá, o outro roubou. Isso é característica de gente orgulhosa. Porque o sábio, ele encontra o erro e ele clama pedindo misericórdia. Ele clama pedindo misericórdia. Por quê? Quem está em pé, cuidado para não cair. E quem está caído, que o Senhor tenha misericórdia e te ajude a levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar, ele é do Criador. O levantar é do Eterno. Amém? Reflita seu comportamento. Observe situações nos seus ambientes. Ambientes mudam, ambientes transformam. Aprenda do Eterno. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja o Criador, Fernanda. Louvado seja o Criador. Que eu e você possamos, neste tempo, termos atitudes sábias. Quando a gente pede sabedoria para Deus, o Senhor vai nos conduzir a situações adversas para que a gente tenha ações sábias, sem dor. Quando nós pedimos para Deus poder, o Senhor vai nos dar pressão para forjar o nosso caráter e tirar de nós o melhor. Quando pedimos a Deus paciência, o Senhor vai nos dar situação difícil para que nós possamos exercitar a paciência. Tudo que nós pedimos ao Pai, o Senhor vai trazer uma ação para que nós possamos praticar para então governar. Que a gente tenha entendimento daquilo que oramos, que nós tenhamos entendimento daquilo que pedimos, que nós tenhamos entendimento daquilo que realmente é importante para nós, de acordo com a palavra. Amém? Aleluia! Aleluia, irmã! Glorificado seja Deus, que testemunho lindo. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Eterno. Cada pessoa que recebeu um milagre, que recebeu uma resposta, que recebeu um direcionamento, através de uma orientação que o Senhor me usou, através de um protocolo que o Senhor ministrou, através de uma sessão que o Senhor nos deu a chance de fazer, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Criador, porque pertence a Ele. Amém? Aleluia. Muito feliz, irmã. Venha para Brasília dirigindo. Venha para Brasília. Vamos dirigir mesmo agora. Amém? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Pai. Se refaça rapidamente, né? Se refaça rapidamente. Tenhamos ações sábias. Sejamos transformadas. Vamos adquirir conhecimento. Hoje o Senhor entregou muitas chaves para nós, né? Nós estamos com quase 1 hora. O nosso ensino vai ficar gravado aqui. Se vocês puderem, né, encaminhar para um conhecido, para uma conhecida, se fez sentido para você. Se puder, por favor, né,
para a ferramenta poder disparar, se puder também, tanto aqui dentro da live como lá, vou deixar salva. Vou compartilhar também no nosso canal no YouTube o ensino, tá bom? Domingo às 18h30 nós estaremos ministrando o ensino por aqui, domingo 18h30, orientando a semana, tá? Eu ainda não sei o tema que eu vou falar. Quem quiser sugerir um tema, pode sugerir, né? Que a gente vai falar no domingo 18h30. É verdade, Camila. Os fortes são sensíveis, é verdade. Eles são sensíveis à presença, eles são sensíveis à arua, eles são sensíveis aos irmãos e eles são fortes. Eles são fortes, porque a força, né, está relacionado ao Pai, né? Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos orar então? 9 horas da manhã, quarta-feira, 18h30, 18h30, domingo. Quinta-feira nós teremos ensino gratuito só para mulheres. Nós vamos falar de um tema, quem puder digitar aí o nome do tema, porque eu não posso falar aqui na rede, tá? Nós vamos falar de um tema que traz de uma ação feita, que traz problemas financeiros, problemas nos relacionamentos. Gente, quem puder digitar o tema da aula de quinta-feira aqui, digita para mim, por favor. Tá? Nós vamos falar sobre isso, sobre as legalidades que traz. Tá diretamente ligado à idolatria. Se você puder, né, venha participar do nosso grupo fechado só para mulheres, que nós vamos aprender sobre as consequências desse ato que a irmã Fernanda e a irmã Ivonildes acabaram de digitar aqui, tá? Esse ato, seja ele provocado ou seja ele natural, porque não existe natural, tá? Ele traz consequências dentro da nossa casa, estrutura familiar. O link eu vou distribuir lá no nosso grupo Palavra na Prática. Seja muito bem-vinda, 19 horas da quinta-feira, só para mulheres, tá bom? Quem não estiver participando do grupo e quiser o link, é só mandar no direct. Na quinta-feira, me manda direct, que eu sempre dou uma olhadinha, uns 10 minutinhos antes, que aí assim que eu tiver o link eu já mando, tá bom? Vai ser bem interessante. Não tem tudo, né? Porque é muito longo o assunto. Eu tô fazendo o resumo do resumo do resumo do resumo. Mas com certeza trará muita informação e muita luz, tá? Nenhum ato desse é coincidência. Nenhum. Todos têm conotação espiritual. Todos. Amém? Paizinho, obrigada por este tempo na tua presença, obrigada por este ensino, onde o Senhor nos orienta, que o Senhor irá levantar pessoas para nos ensinar os teus estatutos e os teus princípios, onde o Senhor nos dará estratégia para romper de forma sábia e inteligente. E mesmo, Pai, quando nós não percebermos por circunstâncias da vida, a experiência vai nos ensinar e que nós devemos, Pai, nos mover de forma muito rápida para não alimentar dores e feridas. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos, por nos dar entendimento, conhecimento, discernimento, para que sejamos a cada dia mais prudentes e possamos manifestar a tua sabedoria. Vem, Espírito Santo do Eterno, e nos capacita a caminhar, a mover, a romper, a viver a prática da tua palavra, porque aquele que verdadeiramente te ama é aquele que te obedece, aquele que verdadeiramente te ama é aquele que cumpre aquilo que está descrito na tua verdade, na tua palavra. Obrigada, Senhor, por este tempo, obrigada, Senhor, por este momento, que o Senhor possa estar nos guiando, nos orientando, nos direcionando ao caminho que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor
Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a Shalom. É o que nós oramos em alinhamento e em concordância como tua igreja. Amém, amém e amém. Amém, irmãs? Aleluia! Muito obrigada àquelas que vieram, àqueles que vieram, obrigada aos que passaram, obrigada aos que permaneceram. Muito obrigada. Quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, a gente está aqui de novo, se assim for da vontade do Pai. Um beijo, shalom, shalom, até quinta! Até quinta às 19 horas e domingo 18h30. Shalom, shalom, beijo, beijo, tchau, tchau. Aleluia. Amém, Mila. Glória a Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Shalom, shalom. Beijo, beijo.